começar este vídeo mostrando o trecho de um sacerdote romano bastante conhecido aí nas redes sociais, onde ele reconhece que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas contraditoriamente afirma que para que alguém seja salvo é necessário ser devoto de Maria. Preste bem atenção na ginástica que esse sacerdote faz para dizer que sem Maria não há salvação. Vamos ao vídeo. Para que a escada entrasse no mundo, ele usou uma porta, Maria. Pois bem, agora, na mesma escada, para voltar, no caminho de volta, você passa pela mesma porta, Maria. A escada é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, mas a porta que Deus usou é a Virgem Maria. Então, nós deduzimos com toda clareza que a devoção a Maria é necessária para a salvação. Bem, penso que a declaração deste cidadão deixa mais do que evidente que a mariolatria é um ponto central dentro dos dogmas e práticas dessa instituição religiosa. Ainda bem que em sua fala ele não diz que isso está na Bíblia, mas que é uma dedução dele. É importante destacar a contradição na fala desse sacerdote. Ou Jesus é, de fato, o único mediador entre Deus e os homens, plenamente capaz de salvar todos aqueles que vêm a ele, ou, ao contrário, depende da ajuda e aprovação de Maria para salvar, o que contraria completamente aquilo que a Bíblia diz. Mas, prosseguindo na refutação da mariolatria, vamos analisar mais uma obra significativa para o catolicismo romano, que é o Racolta. Já ouviu falar no Racolta? É um compêndio de orações que reforça ainda mais a ideia de que Maria ocupa um lugar de intercessora e salvadora dos homens. Algo que destoa explicitamente daquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, do ensino bíblico. No Racolta, encontramos a seguinte oração dirigida a Maria, abro aspas, salve rainha, mãe de misericórdia, nossa vida, doçura e esperança, salve, a ti clamamos, filhos banidos de Eva, a ti suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas, voamos para debaixo de teu abrigo, ó Santa Mãe de Deus, não desprezes nossos pedidos em nossa necessidade e livra-nos sempre de todos os perigos, ó gloriosa e bendita Virgem. Fecho aspas. Essa oração entra em choque direto com os ensinamentos bíblicos e, na prática, desvia a fé e confiança que deveriam estar na pessoa de Cristo para a figura humana de Maria, elevando Maria a uma posição que não lhe pertence. Para quem se diz cristão e crê na suficiência da palavra de Deus, uma oração desse teor não faz sentido algum. Tal oração apresenta Maria como nossa vida, doçura e esperança. No entanto, a Bíblia ensina que Cristo é a nossa vida. Colossenses 3:4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Bem, para quem se considera cristão e crer na Bíblia como autoridade suprema, esse tipo de oração é simplesmente inaceitável. Qualquer ensinamento ou prática que desvia a glória de Cristo para uma criatura é idolatria, e a idolatria é condenada nas Escrituras. Olha o que Martin Lloyd Jones falou sobre o catolicismo romano num sermão proferido por ele em maio de 1963, na capela de Westminster, lá em Londres. Abro aspas. Este sistema está de tal modo afastado da fé cristã e do ensino do Novo Testamento que eu não hesitaria em, a uma só voz com os reformadores do século XVI, descrevê-lo como uma apostasia. Fecho aspas. Martin Lloyd Jones iniciou seu primeiro tópico do sermão de 3 tópicos, dizendo o seguinte, abro aspas, este primeiro ponto
é para demonstrar a forma como a Igreja Católica Romana tem sido culpada de introduzir idolatria e superstição. Não existe coisa alguma mais condenada nas Escrituras do que a idolatria. Mas a Igreja Católica Romana está repleta de imagens e ensina seu povo a adorar ídolos. Eles adoram todo tipo de imagem, estátuas e formas de representações. Fecho aspas. Muito bem, concluindo essa citação de Martin Lloyd Jones, vamos continuar com a nossa refutação da mariolatria. A Bíblia diz que a nossa esperança está somente em Deus. Em 1 de Timóteo 1:1 está escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Atribuir tais qualidades a Maria é um desvio da centralidade de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Outra passagem do Racolta diz o seguinte, abro aspas, coração de Maria, mãe de Deus, digna de toda a veneração dos anjos e homens, que em ti a Santa Igreja encontre abrigo seguro, protege-a, e sê o seu asilo, a sua torre, a sua força. Doce coração de Maria, sê a minha salvação. Não me deixes, minha mãe, em minhas próprias mãos, ou estarei perdido. Deixa agarrar-me a ti. Salva-me, minha esperança. Salva-me do inferno. Fecho aspas. Sabe, é impressionante a quantidade de heresias que envolvem o culto a Maria. Seriam necessários muitos vídeos para refutar todas elas, uma a uma. Por exemplo, a afirmação de que Maria é nossa salvação contradiz frontalmente o ensino bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e verso 12, declara com clareza: em nenhum outro há salvação. É claro que aí está se referindo exclusivamente a Cristo. Qualquer tentativa de atribuir esse papel a Maria representa um desvio grave da verdadeira fé cristã. No catolicismo romano, a devoção mariana é uma das práticas mais difundidas e obrigatórias. A participação nesses cultos, especialmente aos domingos, é imposta sob pena de pecado mortal para aqueles que se ausentarem sem justificativa. Além disso, milhares de templos, escolas, hospitais, mosteiros e santuários são dedicados a Maria, conferindo a ela um status que não tem nenhum respaldo bíblico. Eu disse, nenhum respaldo bíblico. Os diversos títulos atribuídos a Maria revelam um esforço para incutir no imaginário popular a ideia de que ela, Maria, merece adoração. Expressões como Rainha dos Apóstolos, Rainha do Céu, Nossa Vida, Mãe das Graças e Porta do Paraíso elevam Maria a uma posição que as Escrituras jamais lhe concederam, desviando a glória que pertence somente ao Senhor Jesus a Maria. Por exemplo, o título Rainha do Céu é encontrado na Bíblia apenas em um contexto negativo e não tem nada a ver com Maria, mas refere-se a uma divindade pagã chamada Astarote, cuja adoração foi condenada pelo próprio Deus, conforme a gente vê lá em Jeremias, capítulo 7, verso 18, capítulo 44, versos 17 ao 19. As pessoas que seguem os dogmas dessa instituição religiosa milenar são ensinadas que Maria pode atender às suas orações, protegê-las por meio do escapulário e interceder por suas almas no purgatório. No entanto, não há uma única passagem na Bíblia que sugira que quem morreu possa interceder por quem está vivo. Pelo contrário, a Escritura ensina que só Deus pode ouvir e atender orações. Isso pode ser visto lá em Salmos 65, verso 2. Se Maria pudesse ouvir orações feitas por milhões de pessoas ao mesmo tempo, em diferentes línguas e lugares, isso a tornaria onisciente e também onipresente. No entanto, esses atributos são exclusivos de Deus. Quando recorremos à Bíblia,
vemos que Jesus nunca instruiu seus discípulos a orarem a Maria. De igual modo, os apóstolos também nunca ensinaram tal doutrina. Essa doutrina é pura invencionice da liderança dessa instituição romana. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente não adoraram Maria, mas sim a ele. A adoração foi concedida ao menino Jesus, mas nunca à sua mãe. Em Mateus capítulo 2, verso 11, está escrito: prostrando-se, o adoraram. Nenhum apóstolo dirigiu orações a Maria ou a qualquer outro ser humano falecido. A quem os sábios deram seus presentes de ouro, incenso e mirra? Por acaso foi a Maria? É claro que não. Eles ofertaram seus presentes a Jesus. E por que fizeram isso? Porque reconheceram que ele, Jesus, e não Maria, era digno de toda a adoração. Além disso, no Antigo Testamento, os judeus oravam a Deus, nunca a Abraão, a Jacó, a Davi ou a qualquer um dos profetas. Portanto, não existe na Escritura a mais leve sugestão de que devemos dirigir nossas orações a outra pessoa que não seja a Deus. Os apóstolos jamais instruíram os cristãos primitivos a adorarem ou venerarem ou a orarem a ninguém que não fosse Deus, nem a Maria, nem a Pedro, nem a nenhum dos apóstolos, não é? E nem a nenhum outro ser humano. Charles Chinick, um ex-sacerdote dessa instituição religiosa milenar, que se tornou pastor evangélico, narra a conversa reveladora que teve com um líder superior quando começou a questionar a posição dada a Maria dentro dessa organização religiosa. O diálogo foi o seguinte: Charles inicia a conversa perguntando: meu senhor, quem os salvou na cruz? O superior lhe respondeu: Jesus Cristo. Então Charles prossegue no seu questionamento: quem pagou o nosso débito derramando o seu sangue? Foi Maria ou Jesus? O seu superior respondeu: foi Jesus Cristo. Então Charles segue adiante e pergunta: quando Jesus e Maria estavam na terra, quem amou mais o pecador? Jesus ou Maria? O seu superior disse: Jesus. Charles continua: algum pecador procurou Maria para ser salvo? O seu superior falou: não. Charles insiste: o senhor se lembra de pecadores que buscaram Jesus para ser salvos? O superior afirmou: sim, muitos. Charles indaga: eles foram repreendidos por isso? O superior disse: nunca. Charles pergunta ainda: o senhor se lembra de Jesus alguma vez dizer aos pecadores: procurem Maria e ela os salvará? O superior foi firme em responder: não. Charles prossegue: mas Jesus disse: vinde a mim? O superior respondeu: sim. Charles faz mais uma pergunta: alguma vez Jesus revogou essa declaração? O superior respondeu: não. Charles insiste: então, quem era mais poderoso para salvar os pecadores? Jesus ou Maria? O superior respondeu: Jesus. Então Charles pergunta: considerando que Jesus e Maria estão no céu, o senhor poderia me mostrar na Bíblia Sagrada que Jesus perdeu o desejo e o poder de salvar pecadores? Ou que delegou esse poder a Maria? O superior declara: não. Por fim, Charles faz uma última pergunta: então, meu senhor, por que não vamos diretamente a Jesus? Por que ensinamos os pecadores a buscarem Maria, se ela em nada se compara a Jesus em poder, em misericórdia, em amor, em compaixão para com o pecador? Diante dessa pergunta, o superior ficou em silêncio, ou seja, ficou sem resposta. Esse diálogo foi extraído do livro 50 Years in the Church of Rome, ou seja, 50 anos da Igreja Romana. O diálogo narrado por Charles Chinick expõe uma contradição fundamental no culto mariano. A cada pergunta, o superior reconhece que Jesus Cristo é o único Salvador,
que ele derramou seu sangue para pagar o preço dos pecados, que foi a ele que os pecadores recorreram em busca de salvação, e que jamais houve uma instrução, nem direta nem indireta, para que os pecadores buscassem a Maria. No entanto, ao ser confrontado com a lógica inevitável dessas respostas, o líder religioso se vê sem argumentos para justificar a veneração atribuída a Maria. Essa troca de palavras destaca um ponto essencial. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme podemos ver lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5. E ele mesmo, ou seja, o Senhor Jesus, convida os pecadores a irem diretamente a ele. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Sabe, o silêncio daquele superior religioso, ao final do diálogo, fala muito alto. Demonstra que, diante da verdade bíblica, não há justificativa para alguém ensinar que Maria deve ser buscada como intercessora e muito menos como salvadora. Além disso, a ausência de qualquer ensinamento de Jesus ou dos apóstolos sobre a veneração de Maria reforça que essa prática não tem fundamento nas escrituras sagradas, mas surgiu posteriormente como uma tradição humana. O verdadeiro cristianismo se fundamenta na suficiência de Cristo para salvar, ouvir orações e interceder pelos crentes, conforme podemos ver em Hebreus 7 e 25. E não há necessidade de se buscar qualquer outro mediador além dele. A Bíblia condena qualquer forma de culto prestado a quem quer que seja, além de Deus. Temos exemplos claros disso nas Escrituras. Quando Pedro recebeu a visita de Cornélio e este se ajoelhou para adorá-lo, Pedro prontamente o repreendeu. Em Atos capítulo 10, versos 25 e 26, está escrito: "E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem." Paulo e Barnabé, ao perceberem que os habitantes lá de Listra queriam adorá-los, rasgaram suas vestes em protesto e gritaram: "Por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós." Isso está lá em Atos, capítulo 14, versos 14 e 15. Diante disso, concluímos este vídeo reforçando que a exaltação a Maria ensinada por esta instituição religiosa milenar não passa de idolatria, desviando a glória que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus e fazendo com que as pessoas venerem ou adorem Maria. Devemos seguir o ensinamento bíblico e direcionar a nossa adoração somente a Deus. Isso não significa que nós, evangélicos, não reconheçamos e respeitemos Maria como uma fiel serva de Deus. No entanto, há uma grande diferença entre honrá-la como um exemplo de fé e elevá-la a uma posição de veneração que a transforma, na prática, em uma figura quase divina. Se Maria pudesse testemunhar a devoção de milhões de pessoas que foram ensinadas a buscá-la em vez de irem diretamente a Jesus, certamente ela ficaria profundamente desapontada e procuraria corrigir este equívoco. Aliás, foi exatamente essa a atitude dela lá nas bodas de Caná da Galileia. Quando foi procurada, ela apontou para o seu filho, para Cristo, e disse: "Fazei tudo o que ele vos disser."